quando você se batiza agora na Igreja Católica... É para tirar o pecado principal ou primordial, que seria a união do papai e da mamãe copulando, pois o sexo é um pecado. Não é pecado se é depois do casamento, falam? Não é pecado visto com um amor entre o papai e a mamãe. Sim. Porém, o nascimento do filho ele é regado pelo ato. Nossa, mas eu sempre entendi que que o sexo antes do casamento era considerado pecado. Mas o sexo sempre vai ser pecado, aos olhos da igreja. Não, Sempre. eu nunca ouvi isso. Sim. É mesmo? Ele sempre é um ato carnal. Mas não é para a procriação da humanidade? Aí você entra numa ramificação da igreja, que aí são só algumas figuras que realmente podem ter somente o ato sexual para se procriar, sem mais nada. Como que procria, então? Não, vamos lá. Tomando pecado, você teve pecado, o primeiro pecado. filho, de comum acordo sobre a anuência de um padre, dizendo, ok, estamos pegando a igreja da Idade Média, vista como reflexo até os dias de hoje. Certo. Mas antigamente, você tinha uma palavra que era muito complicada, que é o fuck. Você sabe o que significa fuck? Oh, sim, por acaso porque eu sou cidadão americano, sei que é fuck, mas o que significa as Fornication letras? under concept of verdade, the king. é verdade, fornication under the concept. É mesmo, já tinha ouvido isso. Fornication under the... É mesmo, of the king, é verdade. E infelizmente... F-U-C-K, pode crer. Então, infelizmente, naquela época, os reis, eles degustavam da sua esposa primeiro, antes de você ter. Mesmo, puta A igreja também tem o fornication, the concept of the priest, que seria, ele vai determinar se você vai ter o ato para poder ter um filho. Hoje, as vertentes neopentecostais são a mesma coisa. Eu quero ter relação sexual, não pode. Eu quero namorar, não pode. Você só vai poder ter depois que você casar. E depois de 3 meses estão separados porque eles já se odeiam. Você pode ver que o maior índice de separação acontece depois do casamento. 2, 3 meses estão separados. Fuck. Caramba. Bem legal isso, Puta né? merda, Eu sou um complicado. Tá, entendi. Então, não batizar é pra falar, beleza, tá limpinho. Agora você vai seguir os ditames de um líder que seria Cristo. Cristo ele se autodenominou o líder do povo hebreu. Por isso que ele foi crucificado. Só que as pessoas não entenderam que toda a hierarquia que Cristo cria, existe um legado de pessoas que criam eles vão substituir Jesus. Em tese, seria Simão. Então, quando surgem os apóstolos, toda a hierarquia, eles criam para poder destituir os imperadores e tomar Jerusalém de volta. Então, eles falam, cara, vamos criar uma estrutura hierárquica. Essa estrutura, então, é de substituição. Jesus era só um homem. Ele não fazia esses milagres, porque a má interpretação bíblica ele fazia um cego ver. Por quê? Porque ele não via a realidade. Fazer um cego ver é uma parábola que denota que a pessoa não via o que estava acontecendo. O massacre dos imperadores, os romanos e tudo mais. Esclarecia as coisas. Perfeito. Então tudo é uma parábola. Ele não chegava lá no meio do pessoal. Sim. Não, ele fazia com que as pessoas entendessem por meio de histórias, parábolas, simbolismos. Falava, cara, é isso que está acontecendo. Muito bem. Então, toda essa hierarquia era para substituir. Se Jesus fosse crucificado, Simão assumiria. Porém, existiam outros. Como Simão ele foi preso, ele perde o nome, perde a sua essência, vai então entrar um outro cara, Jonatas Anás. Essa eu tirei do nada aqui, porque estava difícil lembrar essa história. Essa eu tirei do nada, hein, na moca, né, meu? Aqui, veio, sopraram, nada, meu. sopraram. Jonatas Anás. Esse cara tinha um filho. E ele seria, então, próximo dentro dessa escala hierárquica para tomar, então, também o contínuo de tentar destituir os imperadores. Só que os caras se ligaram que Jesus ia ser crucificado, porque ele estava indo para as cabeças. E aí, metade desses apóstolos se reúnem num dia antes do processo da crucificação, que foi em Quirã, ou Quarã, porque mais ninguém podia entrar em Jerusalém. E eles falam, cara, eu tô fora, eu não vou morrer na mão desse cara. Não vou morrer. Eu não quero. Metade dos apóstolos cai fora. E aí, quando Jesus está para fazer o movimento, os romanos tomam Quirã e levam Jesus preso. E ele fala, porra, quem me traiu?
Todo mundo. Não foi só Judas, foi todos. E aí, como Jonatas Anás passa a assumir o lugar de Jesus dentro da escala hierárquica do poder entre comandar os apóstolos, ele se torna Bar Abba, que significa filho do pai. Falando rápido. Bar Abba. Barrabá? Ah, tá. Então existe um grande má interpretação dessas palavras. Por isso que eu falo, estudar hebraico é bem complicado. Porque quando você pega Bar Abba, significa filho do pai. Então ele seria o próximo na escala de sucessão para liderar o povo. Eu ouvindo o Spook falar ontem, fico imaginando ele na sala de aula, velho. Spook na sala de aula, pessoal. Abba. E aí tem aquela aí o cara vai mandar o Barabê, assim, Barebi. levantando a mão. Cara, agora vamos lá. Não, isso aqui tá fritando meu cérebro. O cara ia mandar o Bar Abiotônico Fontoura. Mas eu adoro aprender história, de verdade. Eu falo sempre pro Anthony o quanto eu queria chamar alguém aqui para me falar sobre a história.